prazer estar aqui de volta com os amigos, o Castelo, o Donato, o Afonso Mota, amigos de debates dentro dessa condição de sinergia que nós colocamos e estamos tentando desenvolver um novo processo de análise das condições nacionais, tanto política, estratégica, como também agora nesse semestre que nós estamos iniciando com a macroeconomia, ou seja, o que foi feito no Brasil nesses últimos 3 anos, praticamente, que é da nova gestão, e contextualizando dentro de uma visão sinergética. Só para relembrar, né, o nosso momento sinergético já está bastante consagrado, uma vez que nós, nos últimos 3 anos, e eu, particularmente, nos últimos 15 anos, e tenho criticado a matriz energética, e esta já deu o resultado que deu na nossa última live, nós comentamos bem especificamente o que aconteceu na matriz energética, que agora é público e notório, né? Não temos água para tocar turbina, não temos água para tocar, né, a agricultura, e vai por aí afora, uma sucessão de descasos com a condição econômica do país e que isso vai repercutir em breve. Mas hoje nós vamos falar mais e comemorar a Semana da Pátria, o dia de amanhã, dia 7 de setembro, o dia em que comemoramos a independência do Brasil, né, graças a Dom Pedro I, e que temos que reavaliar isso, ver realmente qual é o conceito de liberdade, liberdade perante quem, da onde veio essa liberdade e para onde nós estamos caminhando atualmente, agora mais do que nunca essa semana, com os eventos cívicos que deveriam estar acontecendo em larga escala. No entanto, nós vemos que um grupo capturou esse evento cívico, né, que a ponto até de serem cancelados vários desfiles, como eram tradicionais do Brasil, em várias cidades, e que nós estamos tendo que fazer uma reflexão bastante clara sobre esse momento. Tá? Nós não podemos, não devemos vacilar no que está acontecendo no Brasil. Não vou entrar muito no aspecto político, puramente ideológico, mas sim no político estratégico, do que considero importante refletir nesse momento. Nós estamos em 4 colegas aqui, cada um tem total liberdade para expor os seus pensamentos, as suas análises, né? Constatando aí a presença do Afonso Mota, amigo da DESE, o Castelo, que também já participa bastante, e o Celso Nonato. Então, a liberdade aqui no Sinergético é total. A ideia proposta pelo Sinergético sempre será a versão de resultante dos esforços de manutenção da democracia, manutenção do equilíbrio econômico entre as, vamos dizer assim, forças que compõem uma nação, no caso brasileira, que são bastante diversas. Tá? Nós somos um continente, o nosso país tem 27 unidades federativas, é praticamente uma Europa, né? Uma comunidade europeia, e isso tem que ser levado em consideração. Não podemos nos dar ao luxo de querer criar uma situação agora bastante, vamos dizer assim, polarizada de agressões de todos os tipos. Temos que respeitar as posições de cada um dos vetores energéticos e sociais que a nossa sociedade tem. Nós não podemos deixar o sistema econômico puro e simples dominar toda a nossa matriz econômica e de sustentabilidade da nossa nação. E, nesse momento, nós estamos vendo o desastre que foi certas opções do atual ministro da Economia, que até no setor energético ele já começou a dar pitaco para tentar salvar o momento macroeconômico em que ele colocou a nossa nação. Então, é bem claro, bem importante que a gente faça reflexão profunda sobre esse assunto. Hoje, essa é uma reflexão rápida, mas ao longo do semestre vamos debater bastante partes e temas sobre esse assunto até o final do ano. Isso tudo está linkado com trabalhos acadêmicos para realmente colocarmos soluções pragmáticas. A solução hoje não passa mais nem pela esquerda nem pela direita. Os 2 representantes máximos dessa
vamos dizer assim, ideologias vencidas, no meu ponto de vista, que querem capturar o dia de amanhã como o dia da liberdade do Brasil, eles já estão vencidos, ultrapassados. Tá? O momento industrial, o momento civilizatório já mudou completamente, então nós não podemos ficar retornando a certos tipos de conceitos totalmente ultrapassados. Esse final de semana houve uma reunião aí de um dito grupo de conservadores que eu até agora não entendi, nem consigo entender o que eles estão propondo, haja vista que o mundo inteiro já mudou essa questão de conceito. O próprio líder máximo deles, que é o capital, principalmente, vamos dizer assim, capitaneado pelos poderosos, né, internacionais que cuidam da City de Londres e de Nova York, o que acontece? Eles já estão numa posição bastante vulnerável. Qual é a condição, qual é o demonstrativo desse? Resumidamente, grandes liberais ou conservadores, né? Conservadores liberais, eles fazem uma confusão tremenda sobre esse assunto, porque, ora, eles são liberais na economia e conservadores nos costumes. É uma coisa assim bastante difícil de se entender. Mas uma coisa é bem clara e visível. O setor financeiro mundial está desempregado. O que significa o setor financeiro mundial desempregado? Eu faço questão de repetir, porque esses liberais têm que entender que o capital, hoje, mundialmente, não tem salário. Qual é o salário do capital? O lucro ou os juros, dependendo do... Se for o capital real, é o lucro. Se for no capital especulativo, é os juros. E hoje, todos os bancos centrais, mundialmente, estão sem a remuneração, nem de um nem de outro. Então, existe uma busca frenética por questões que possam dar um novo destino para o modelo vencido. Então, como a pergunta é, Brasil independente existe? Qual é o nosso papel no mundo economicamente? Não chega a 2%. Ouvi agora recentemente que nós caímos, né, da 8ª posição mundial econômica para a 14ª. Então, são descrições de verdades, situações realmente reais do que está acontecendo com o nosso país. Então, eu considero, e quero deixar aqui a ideia, né, do debate, que nós não estamos livres. Não estamos livres de duas situações. Economicamente, o poder econômico mundial já mostrou que manda mais aqui do que a nossa capacidade interna de organização para garantir o destino da nossa nação. Então, isso já é um problema bastante sério financeiramente e o domínio econômico subjugando a nação. O atrelamento do setor de energia ao dólar causou e vai continuar destruindo a nossa capacidade de independência. Meu pai sempre dizia, quando eu era criança, né? Você só é independente quando você ganha e paga o que você gasta. Enquanto você não tem essa liberdade, você não pode ser independente de nada. E a soberania, no caso político estratégico, está em risco agora por conta de, simplificando, irresponsáveis políticos estratégicos posicionados e colocando o país numa situação de vulnerabilidade estratégica, no caso, né, que é dividir o país numa polaridade esquerda-direita, vencida, velhaca, ultrapassada, e agora vai a público, né, numa tentativa de amanhã, dia 7 de setembro de 2021, criar um fato, no mínimo inusitado, né? Colocar o quê? Botar o povo na rua. Qual é a liderança que está puxando esse povo na rua? É uma pergunta que eu não vou responder, mas acho que todos já devem ter uma vaga ideia dessa liderança. E a outra liderança, que nem apareceu também em nenhum movimento da dita, né, esquerda, também não se pronunciou, porque deve estar envergonhada também de mandar, né, seus representantes também ultrapassados e vencidos. Então, para 2022, já deixo aqui o grito de independência, de que nós temos que realmente tomar uma posição política e estratégica, independente dessas duas forças totalmente ultrapassadas. E não vou falar que teríamos que ter terceira via, não, porque a terceira via que está sendo colocada aí para a nossa independência é
empregado do mesmo patrão. É empregado do mesmo patrão. E é isso que nós estamos vivendo. Eu vou até puxar aqui a língua do meu amigo Afonso Mota, que é o monarquista, né, de coração, que ele faça crítica à República, que realmente está se demonstrando, né, um fiasco total em termos de posicionamento, no mínimo responsável, sem falar nas outras qualificações do que os nossos políticos recentes fizeram com o país. Então, eu paro por aqui, voltamos aí numa repescagem rápida, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço àqueles que nos prestigiaram com as suas views nas nossas lives passadas, continuem assistindo, assistam até o final da live, porque a introdução ela tem sempre um fechamento. Então, uns 30, 40 minutos de debate, mas ele fecha num raciocínio. Nós não fazemos uma pauta bancada em cima do que, principalmente, as forças do governo querem que a gente fique falando dos problemas deles, né? Todo dia, a maior parte dos comentaristas ficam falando da pauta que o governo impõe. Todo dia ele cria um factoide para todo mundo se dedicar ao que ele quer que a gente converse. Nós aqui não faremos isso. Nós vamos falar de questões estratégicas, políticas e olhando para frente. Pela chegada aí, Nonato, está contigo. Muito obrigado. E fecha o microfone só para a gente ter um pouquinho de cuidado. Obrigado, Paulo, pela sua colocação. Professor Castelo, professor Mota, que estamos aqui e ouvi atentamente sua colocação e a sua pergunta sobre a independência do Brasil, se ela existe. Para mim, sim, ela existe. Ela existe e deve ser comemorada, sim. Não sei até que ponto, oficialmente, como poderia se processar isso, até porque é amanhã, né? Então já não há um tempo marcado ou exíguo para se montar um espetáculo cívico, né? Mas eu acredito que sim. Em 7 de setembro de 1822, à margem do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I deu o brado de independência, né, de independência ou morte, né, que nós ficamos um país livre dos laços de Portugal. E depois disso, nós temos construído uma nação republicana que passou pelo Império e depois pela República, né, com a queda do Império vindo da República. Chegamos aos dias de hoje com muita luta, com muito trabalho, com gerações e gerações, com propostas, com negações, com críticas e com uma oposição também bem atuante. Isso é o Brasil, isso é o nosso país e é maravilhoso. Eu acho que a data de 7 de setembro deve estar, sim, colocada em pauta no coração dos brasileiros. Eu, particularmente, me orgulho de ser brasileiro. Eu vejo o meu país como minha casa, né? Onde eu devo cuidar, né? Quando ela tem um problema, eu procuro consertar, né? E por ser um país, lógico que tem várias propostas, várias ideias, e nós temos vamos dizer assim, um norte magnético que é a proclamação da República. O que nós temos que fazer é melhorar a nossa República. Isso temos que fazer. Escolher melhores líderes, melhores juízes, melhores presidentes, né? Sair desse círculo vicioso de que tem que ser sempre alguém por indicação ou porque alguém, um grupo, achou que deveria ser. Isso está errado. Ninguém tem que achar nada. O Brasil tem que ser livre, as urnas têm que ser livres e a proposta do brasileiro deve ser ouvida, por mais absurda que seja. Eu também sou a favor de que se ouça. Se você não gostou, não vote, é simples, entendeu? E aí, mas deixar se apresentar o brasileiro para uma concorrência a nível de Câmara Nacional, Federal, Municipal e até a Presidência da República, né? E afastar um pouco as carreiras que compõem a nação, né? Isso eu acho também que as carreiras que compõem a nação não devem ter um lado político, porque são muito específicas, né? Passamos pela carreira militar, a carreira diplomática, a carreira de saúde, a carreira de legislativas, a carreira dos advogados, a carreira de, enfim, por aí vai, de professores, blá, blá, blá. Mas cada um tem sua especificidade. Eu acho que devemos afastar esse tipo de coisa, né? A participação deve ser como cidadão, não trazer a sua patente para dentro do campo político, né? Porque assim
Se pensar dessa forma, nunca ninguém poderá se candidatar a presidente da República, a senador, a deputado, a governador. Por quê? Porque vamos discutir as patentes, os currículos. Então, tem muita gente que não tem. Mas eu acho que não deve ser retirado essa oportunidade que a Constituição oferece. Qualquer brasileiro pode se apresentar para pleitear um cargo público. E a Câmara nossa, o Senado Federal, o Congresso Nacional, também tem que estar aberto aos debates, trazer o debate para dentro dessas casas legislativas. E fazer com que o nosso judiciário funcione, não se distancie da forma da lei, da nossa Constituição. Não comece a inventar coisa onde não existe. Isso eu acho que é um princípio básico, elementar da ordem, progresso e da República. Nós temos um país republicano, nosso regime é presidencial. Então, nós temos que obedecer isso, porque não houve mudança. Há tentativas de várias épocas de a mudança do regime, mas não foi feito. Entende? E mesmo através de situações não legais, não conseguiram. Isso mostra a maturidade da nossa política nacional, que eu vejo dessa forma. Por outro lado, eu, como cidadão brasileiro, né, vejo o nosso 7 de setembro já distanciado da população. Né? População. Os nossos 7 de setembro são tão repetitivos que está na hora de inovar, de criar nova situação. Eu mesmo fui a muitas paradas militares, porque era 7 de setembro, onde, como criança ou jovem, eu poderia ver os militares desfilando, eu poderia ver, pelo menos, um carro de combate, um avião de caça, um avião ou algum armamento que, numa vida normal, eu nunca viria. Então, esse espetáculo foi bom, tem sido bom, mostra sempre o nosso potencial. Mas eu acredito, Paulo, como você muito bem pontuou, o mundo muda, está mudando, entendeu? E não vejo se um caça ou um tanque vai frear a pandemia que nós estamos hoje. Não acredito. Isso aí é um assunto para a turma de saúde, que é um vírus, né? Que é uma bactéria. Enfim, então, isso está provado quando volto a dizer que essas carreiras têm que ser um pouco afastadas para que tenham espaço para discutir dentro do campo técnico, sem ser molestados. Um cientista ele tem que ter essa liberdade de conversar com o seu outro parceiro, né, seu par, para que discuta as ideias dentro do campo científico que não leve para o lado da coisa. Amanhã é o nosso dia e também desejo aos brasileiros um Happy Independence Day, Brasil, ou seja, um feliz dia da independência. Nós merecemos, o brasileiro é um povo lutador, trabalhador, pacífico, né, e ordeiro. O brasileiro tem isso. É o único lugar do mundo que eu conheço que para 4 dias para ir dançar, que é o carnaval. Né? Ou lota um estádio como o Maracanã com 100 mil pessoas para assistir um espetáculo de jogo. São coisas assim, muito fantásticas. Ou faz um bloco de rua com 5 mil componentes, né? Andando na rua, batendo lata lá e tal, e dançando samba. Isso só tem no Brasil, não tem em outra parte do mundo. Interessante. Então, isso aí é a nossa prova da nossa cultura, que é muito forte, da nossa ordem, muito bem colocado. Quanto às pessoas que querem se apoderar desses movimentos, eu recomendo que fiquem em casa, porque é uma festa dos brasileiros, não é sua festa. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa, entendeu? E a nossa independência. Tanto é que o grito de Ipiranga foi dado claramente, independência ou morte. Isso está hoje, até hoje, está no peito do brasileiro. Independência ou morte. Ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas é nosso. Dessa forma, recomendo que também tenha um comportamento civilizado, urbano. Não se deixe levar por alguma euforia, algum calor do momento para que seja. E se houver alguém que queira ultrapassar esses limites, eu peço ajuda das nossas turmas de segurança para que abafe esse problema. E o Brasil deve continuar, sim, porque nós somos praticamente também uma liderança mundial. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Mota. Obrigado, Castelo. Essa é a minha posição atualmente aqui dentro do Sinergético. Deixo a palavra com o professor Mota ou Castelo? Não sei. Vai para o Mota. O Mota. É o Mota. Ok, Castelo? Obrigado. Professor Mota, a palavra está com o senhor. Boa noite.
Senhores, em relação aí ao que você colocou, Paulo, eu particularmente eu tenho uma visão histórica do Brasil, né? E eu participei de grupos lá de 64, convivi com militares, ou um militar que fechou o Congresso Nacional. Então, a minha visão que eu tive em alguns momentos, até dos bastidores do Brasil, eles são um pouco diferencial, têm os seus diferenciais, mas nós temos um problema de cultura, como eu já falei algumas vezes, né, para o senhor? É um momento que eu acho que é do povo brasileiro, nada mais. Eu acho que foi bem colocado aqui pelo Nonato sobre o aspecto de você discutir o país de forma científica e não mais política, né, ou político-ideológica, porque as necessidades do país são terríveis, terríveis. As leis estão todas totalmente ultrapassadas, elas foram feitas, a maioria das leis, elas têm uma base de origem italiana, são fascistas, tá? Se você pegar a lei que rege a mídia nacional, ela é nazi-fascista, dita por especialistas. Se você pegar a nossa Constituição, ainda ontem num grupo, alguém falou assim, mas a Constituição é vermelhinha. E um outro respondeu, muito vermelhinha. Quer dizer, tem todo um processo de cultura onde que o Estado ele age de forma totalmente contrária ao que seria em termos de liberdade de expressão e em termos científicos, né? E eu não vejo até agora, salvo alguns movimentos que estão acontecendo ou vêm acontecendo desde 2012, uma tentativa de mudança da cultura brasileira. E volto a falar aqui para os senhores, nós muitas vezes atacamos efeitos, nos posicionamos em relação a efeitos, e é isso, olha, praticamente em muitas partes da rede, alguém está acordando para isso, mas é muito sobre efeitos e não ir nas causas para solucionar. Ou resolvemos abrir a caixinha científica e falar assim, não, nós precisamos atacar as causas e não mais os efeitos, ou então nós vamos continuar patinando, né? Ou aquela velha história do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, eu acredito que as mudanças, elas têm que vir, têm que emanar realmente do povo, que parece que tem uma conscientização maior e tem em si, ou como chegou realmente, é até um estudo para ser feito, e eu venho tentando detectar isso, há um consenso dessa magnitude desse movimento, que falam que só movimento igual a esse, de 64, né? E o como é que fala? Do Collor, do impeachment do Collor. Diz que outros não tiveram, quer dizer, e esse daqui vai, obviamente, ser muito superior em função também que você tinha 60 milhões de pessoas em 64, hoje você tem 200 milhões. Então, também tem essa proporção que é uma mudança significativa. Agora, a mudança cultural do brasileiro, em termos de participação, realmente a gente tem que tirar o chapéu e dizer com louvor que o brasileiro acordou. Tarde ou não, não sabemos, mas que acordou, acordou. E eu acho que essa modificação é que vai dar o grande passo para a gente poder mudar e ter uma consciência de nação diferente. Mesmo porque, Paulo, Nonato e Severiano, nós vamos para um mundo micro. O mundo será micro. As tecnologias estão apontando para isso. Não há como gerir de forma centralizada 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Em 1976, um estudo nos Estados Unidos já apontava que as empresas, as grandes corporações, elas teriam vão se segmentar para ter no máximo 500 pessoas. Já se projetava isso em 1976. E olha que até as tecnologias não eram das
das mais significativas na época, a não ser que em alguns lugares secretos a visão já fosse dessa natureza. Da mesma natureza como deram em 57, numa entrevista nos Estados Unidos, alguns cientistas para alguns jornalistas, onde apontava que o carro voador já estaria em moda nos anos 70, 77, 78. Está acontecendo agora, mas já existia isso daí. Aliás, eu tive oportunidade, tive acesso a essas entrevistas realmente de uma forma muito interessante, e o que cada cientista apontava em termos de futuro foi algo realmente significativo. E vou dizer só uma coisinha para os senhores, que eu sempre estou pesquisando, avaliando, e recentemente mandei fazer uma verificação como é que estão ensinando o conceito de finalidade de empresa nas maiores universidades do país. Então, vou deixar para os senhores, estão ensinando errado 53 anos depois. Se foi por questões ideológicas, não sei, mas 53 anos depois, numa parte mais elementar do que é finalidade de empresa, ensinam errado. Com isso, a gente olha para a ciência e fala o que é? A ciência é para se sobrepor e dar melhores condições à sociedade? Ou ela simplesmente é para ser manipulada ao bel prazer das ideologias? Deixa eu só fazer um adendo. Eu encerro com essa, como é que fala, com essa pergunta para os senhores. Obrigado. Obrigado, Mota. Deixa eu só fazer um adendo para relembrar que o Mota é do Conselho Regional de Administração aqui de São Paulo, tá? Então, quando ele fala com questões de diagnóstico e utilização e atualização de papéis das empresas, ele tem autoridade para isso em todos os sentidos, né, Mota? Daí a colaboração. De 2 grupos de excelência só sou um participante de 2 grupos de excelência. Mas é importante trazer essa nata do conhecimento e da reconsideração dos aspectos industriais, empresariais como um todo. Muito obrigado, Mota. Castelo Severiano, está contigo, meu amigo. Opa, boa noite, caros amigos, professor Mota, né, o Paulo Key, o Nonato, sempre irradiando, né, boa energia. Isso é que é importante. Nós estamos aqui e o tema hoje existe independência. Primeiro, vamos focar independência em que vetor. Eu recorro aqui ao conceito do Paulo plantado há muito tempo, e eu vou só pontuar aqui uma especificidade do projeto sinergético desenvolvido pelo Paulo, a GD. Nós estamos com uma afetação enorme na matriz energética. Eu quero considerar um termo assim, tanto quanto pesado, a matriz está em coma, sabe? E para criar o conceito de independência, resgatar a independência, tem que tirar os elementos que compõem a independência do coma. A mim me parece o mais significativo, chama-se matriz energética, porque daí decorre todo, até a economia, ela nasce, sabe, na sua dinâmica, da fonte, né, do sinergético, da matriz energética. Paulo falou no projeto dele, eu estava revendo esses dias, né, com relação ao alcance, né, que ele já fala isso há 10 anos, da questão da geração energética, fora desse vetor já conhecido, vencido, que é a questão da hidrologia, para que a gente possa sair desse coma, né, dessa inanição de dinâmica e possa produzir alguma dinâmica na vida de todos nós brasileiros. Procurar alternativa de geração elétrica focada nos princípios sinergéticos me parece ser o único caminho para tirar, né, a matriz da inércia, a matriz do coma, para que ela possa se dinamizar e ela possa produzir na cabeça da sociedade, nós nos tornamos ou estamos no caminho de nos tornarmos independentes energeticamente. Sem o que é impossível conduzir qualquer dinâmica, dinamizar qualquer
coisa que diz efeito à dinâmica da economia numa sociedade, como o Paulo bem pontuou. O capital, ele especula e ele toma literalmente, mas não produz. Esse que é o risco. Essa sangria do capital especulativo, ela vai cessar em algum momento pela inexistência de oxigenação, porque não é por aí. O Mota pontuou muito bem, né, que assim, estão ensinando errado como se dinamiza uma economia. Eu quero aqui ser bem breve, quero deixar aqui o meu abraço a alguns amigos que acompanham nossas lives, o Daltei, lá no Mato Grosso, a bióloga Franci, que ela está acompanhando, ela vai ver essa live, depois a gente vai convidá-la para ser. Ela é bióloga, ela está falando muito sobre o problema do Pantanal, que é a questão da escassez hídrica no nosso território do Centro-Sul, do Centro-Oeste, melhor dizendo, e a tem acompanhado, e eu quero aqui ser bastante sucinto. Amanhã não se vai comemorar absolutamente nada. Eu sou militar, né, da reserva, e a paixão com que a gente desfilava sob a chuva, né, nos anos 70, 80, era grande. A visão de patriotismo que a gente tinha, isso se foi com aquela geração. Isso se exauriu com aquela geração. Hoje ninguém tem mais paixão. Eu vou só abrir uma exceção aqui. O Nonato é apaixonado, né? E eu acho com propriedade, porque ele pertence a essa geração. Não se tem mais no inconsciente coletivo esse ideário de patriotismo, de defender aquilo que é nosso, de defender as nossas coisas, de procurar, né? Mota sabe o quanto tem sido difícil transferência de conhecimento de uma geração para outra. E é nisso que a gente deve pontuar. A mim me parece, né, conquistar a independência passa por aí, inegavelmente. O fato é, e o Nonato, eu vou reiterar aqui, corroborar aqui com o Mota, a ciência está tentando mostrar como é que se resoluciona os problemas. Mas se não tem espaço para se desenvolver o progresso da ciência, muito é certo que a gente não conseguirá a curto prazo, por esse modelo, dinamizar o que a gente tanto almeja, independência. Tenho aí a todos aí um bom dia, aí, dia 7 de setembro, como o Nonato falou, fique em casa se você não tem ideal, porque na base do empurrão a gente não vai resolver. Ou a gente está vivendo, para finalizar, a gente está vivendo um momento de desarmonia a partir da pirâmide do Estado. E de lá para cá, de cima para baixo, o resto não se conta, porque ninguém mais tem temperança. A gente está vendo as pessoas sem noção exata do que está dizendo, do que está fazendo. Estamos assim, tipo redemoinho, ninguém sabe para onde vai. Tenho dito aí, um abraço a todos. Vamos considerar aí o nosso grupo aí, detentor da melhor energia a ser propagada. Um grande abraço a todos. Castelo, muito obrigado pelas suas considerações, Mota também. Então, o objetivo do nosso tema hoje foi atingido, e eu só vou relembrar, porque você instigou a puxar e voltar um pouco para a matriz energética. Eu tentei não falar dela, mas não tem como não falar de que ela é a origem de todo o problema. Eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Então, só rebater aqui que talvez até responda o que o Mota vai me perguntar aí. Então, rapidinho. Sim, fala, Mota. Rapidinho. Saiu uma estatística que 50% ou 52% da matriz energética brasileira está como base de renovável. Tá? O que você vê nesse sentido? Isso aí está mais ou menos correto ou é uma manipulação? Ô, Mota, você me botou numa saia tão justa agora que eu vou ter que falar, não posso deixar passar, porque hoje é o dia... Hoje não, amanhã vai ser o dia da nossa independência, e eu vou linkar um assunto com o outro. Fala, Castelo. Só para corroborar aí com o Mota, essa questão do conceito renovável já não é mais o que se pensava.
É por aí que eu vou falar. É isso mesmo, tá? Então, é por aí. Ele fez de propósito. Agora eu vou ter que falar quase 2 horas aqui. Mas vou ser bem objetivo, tá? Bom, então vamos lá. O conceito de renovável, como o próprio Castelo acabou de falar, é bastante subjetivo atualmente, tá? A nossa matriz energética, eu vou pegar pelo que o Castelo falou e vou fechar com o que você me perguntou, Mota. A nossa matriz energética agora, mais vulnerável do que nunca, está dependendo do Uruguai mandar energia para o Brasil, lá no Cone Sul, né? Praticamente Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tem que receber energia de fora. Belo Monte está lá no norte também, tendo que se virar para gerar energia, porque não tem água, né? O rio lá, o Xingu, não consegue tocar todas as turbinas, e aí aquele conceito de renovável começa a ser minado, literalmente, pela própria origem dos seus fatores básicos de manutenção do que a gente sustentabilidade da renovação, né? Então o Brasil hoje está dependendo também do gás da Bolívia mais do que nunca, já que a Petrobras foi desmontada, desestruturada e, pelo que eu sei, o gás do pré-sal ainda não está alimentando o Brasil à altura do que estava previsto. Talvez um pouco de petróleo, mas o nosso petróleo é diferente do petróleo, tem aquela qualificação do petróleo, não é suficientemente bom para virar combustível rápido. Como obsoletaram as nossas refinarias, como detonaram com o nosso sistema de distribuição pela BR Distribuidora, que agora virou uma tal de... nem quero lembrar o nome, tá? Mas está na mão da iniciativa privada. Então, nós que somos do setor empresarial privado, né, Mota? Nós sabemos que nós nos regemos pelo lucro. Pelo lucro. Se uma empresa dá lucro, ela sobrevive. Se ela não dá lucro, ela não sobrevive. Tanto no aspecto contábil como no aspecto de estímulo do empresário. Então, colocar um punhado de ex-funcionário público, querer gerenciar toda a nossa matriz energética, baseado na extorsão do preço do insumo básico de geração de riqueza, é um vacilo tremendo. Só mesmo quem não estudou e não sabe, como o Mota muito bem diagnosticou agora há pouco, que o nosso conceito estrutural de empresa e sistema educacional para o novo modelo civilizatório que tem que vir pela frente, não se cabe mais os sistemas antigos. E na nossa live agora recente, nós falamos muito bem a respeito disso. Nós estamos num garrote vil econômico. Obviamente que não vai dar para expor aqui, mas eu já instiguei, já desafiei toda a engenharia e a macroeconomia do governo para discutir esse assunto dentro de uma realidade de independência do país. Porque se o país não é independente, ele não tem como manter o seu povo, a sua sustentabilidade. Os renováveis não são renováveis. Essa farsa de que a água é renovável, em 70, Mota, você lembrou aí de 77, 76, eu estava aqui no Instituto de Engenharia de Energia em São Paulo. O Instituto de Energia Atômica fez um teste aqui da cabeceira do Tietê, do Pinheiros, descendo o Tietê até chegar lá na Foz do Prata, lá, tá certo? Jogaram os radioisótopos para mapear toda a capacidade de renovação da água nesse circuito, na época que estava se discutindo como é que Itaipu ia gerenciar aquela massa d'água, 8 baías da Guanabara represadas para gerar energia, da maneira mais burra que foi feita nesse país. Tá? Vou ser bem claro, porque nós estamos no momento do grito da independência. Então, nós temos que, primeira coisa, fazer a independência da nossa ignorância institucional como país. É a primeira independência que nós temos que nos livrar, tirar esse ranço. Ah, o meu é maior, o nosso é o maior, é o melhor. Não é. Foi errado no passado, está errado agora e os sintomas já estão chegando aí, como o Castelo acabou de colocar. Está em coma o modelo. Água não é renovável. A experiência que o Instituto de Energia Atômica fez na década de 70 mostrou que a água, para retornar, ela levaria mais de 100 anos.
para voltar ao leito do rio Tietê e Pinheiros para alimentar até lá na foz do Prata. Então, são coisas que não foram levadas em consideração porque não se respeita a ciência. Então, água, respondendo à questão do Mota, se é renovável, não é. Nunca foi. E ela é finita. Agora, mais do que nunca, sabe-se que ela é finita. E eu vou dar mais 2 exemplos que vai ser chocante para muita gente, mas é fato. Cana não é renovável. Cana é finita. Você pega o grau de sacarose que tem nas plantações, você vê que ao longo do tempo eles tendem a diminuir. Não é sustentável, não pode. Ainda mais transformar um estado como o estado de São Paulo inteiro numa plantação de cana. Isso lá em 2007, houve vários debates, lembra, Derg? Na DESG, Mota. Nós tivemos debate, fizemos seminários aqui no Clube Nacional sobre esse assunto, junto com a Única. E é bem claro isso. Depois vem o eólico, o parque eólico no Nordeste, outro que dizem que é renovável, ou mesmo os offshore. Não é renovável, porque o vento que toca uma pá, que são centenas, dezenas de centenas de pás penduradas em todo o litoral praticamente, ele faz uma queda da umidade que viria do ar, pelo ar para o interior do continente, ele derruba a menos de 100, 200, 300 metros após a pá, porque ele cria um turbilhão e a lâmina, o ar tem que correr laminar, ou seja, não pode ter turbilhão, para levar a umidade ao interior. Isso vai dar seca no interior, o que o semiárido já está virando árido, já é uma constatação da nossa condição do Nordeste. Então, são coisas, né? Solar tem um peso também bastante grande em questões de renovação. Tá? Então, essas questões têm que ser discutidas de uma maneira científica e não passional para gerar a massa fanila financeira. E aí eu faço uma denúncia, viu, Nonato, que você que está aí nos Estados Unidos, do lado da NASA, leve para eles que é o seguinte: há um grande equívoco na adoção pelo Biden do Green New Deal. Tá? Separar 4 trilhões de dólares para fazer uma nova matriz não é o melhor caminho. Tá? Então, isso fique como um alerta, porque eles estão, viu, Castelo, lembrando aqui, eles estão com os papers que foram entregues ao IEEE americano desde 2014 e já fizeram algumas audiências públicas para tratar do assunto. Sim, Castelo, abre seu microfone. Abre o microfone. Exatamente o que você falou. Investir 4 trilhões em geração de suposta fonte renovável sem eficiência é o mesmo do mesmo. É a mesma coisa. Não vai resolver nada. Eficiência. E a nossa questão sinergética entra justamente na eficiência. Nós não precisamos reconstruir uma matriz, nós temos que colocar a eficiência na que está aí. A que está aí está matando a população brasileira. Mais do que nunca. Por que a brasileira? Porque é o único país no mundo que tem o maior parque industrial, geração de energia e de distribuição. Nenhum outro país teve tamanha insanidade. Por 2 motivos. Porque, primeiro, não é tão grande quanto o Brasil, tá certo? Isso já limitou um pouco a insanidade deles. O único que teria seria a Rússia e os Estados Unidos. Nem a China tem tanta opção como o Brasil. Mas os Estados Unidos não tem uma rede só, gerenciada pela incompetência do ONS, Operador Nacional do Sistema, que é o maior responsável pelo que está acontecendo, tá certo? Fora o sistema de planejamento, o grupo de planejamento que é a tal da EPE, com o New Wave deles lá, que é o software que processa tudo. Processou errado. Software trabalha em cima de algoritmo. Se o algoritmo está errado, o resto é tudo errado. Foi isso que eles fizeram. Esse software dele tem mais de 50 anos, praticamente, foi feito em bases de dados de 50 anos atrás e foram fazendo remendo em cima de remendo, aí até o ONS entrar e começar a trabalhar em cima disso. Bom, mas hoje o dia para dizer e fechar o assunto é o seguinte: a nossa independência está em jogo.
está em jogo e muito sério, tanto no aspecto energético, base da geração de riqueza nacional. Sem isso, ninguém trabalha. A Alemanha só não é a primeira potência no mundo porque não tem energia lá. Tem que puxar de Moscou, lá da Rússia e de outros países, e tem que usar o nuclear também. Tá certo? E nós temos que assumir a responsabilidade da esculhambação institucional em que nós nos encontramos agora. E digo aqui mais uma denúncia aqui, por influência externa. Como ficou muito bem demonstrado agora, nessas últimas 48 horas, que tem muita gente de fora dando pitaco e fazendo conferências aqui, como foi feito no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, como atrapalhou o Brasil na década de 80 e para cá, tá certo? Agora nós temos um foro de um outro país aí que está aqui dentro dando pitaco no nosso momento político estratégico nacional, dando interferência e querendo posar aqui como uma massa falida de ideias. Fazer um minuto de segundos de silêncio aqui para não jogar mais denúncias absurdas em cima do que estão querendo trazer para o Brasil. Isso tem que ser denunciado, tem que ser analisado e rechamo aqui, porque já chamei em outras opiniões. O nosso amigo conhecido, General Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, retome as suas atribuições independente de ideologias ultrapassadas, vencidas. Nós já debatemos esses assuntos em reuniões presenciais. O senhor é o maior responsável por tudo que está acontecendo no Brasil. Fico aqui, encerro o meu assunto e muito obrigado a todos. Paulo, alguém quer falar? Sim, Paulo, muito bem colocado, sua posição, o professor Mota também, Castelo. É uma sucessão de erros, né, pelo que eu estou observando, pelo debate, muito que tem que ser realmente corrigido, né? Eu só queria pontuar aqui essa parte da energia elétrica, essa matriz energética que aos poucos está sendo mudada, né? Aos poucos, com muita dificuldade, está sendo já mudada, né? Belo Monte foi uma grande ideia brasileira aí também, mas eles não fizeram o reservatório de água, foi um dos erros muito grandes. Hoje, 18 turbinas, funciona só uma. Provocada por uma série de ideologia, de pessoas aí que são bem conhecidas nossas. Mas eu quero dizer, Paulo, que a nossa independência está aí, está viva. Nós somos brasileiros, isso faz parte da luta dos povos. A nossa independência ela não é em jogo. O que nós estamos vendo aqui são os erros acontecidos ao longo de nossa história. Mas eu acredito que a nossa independência ela está viva, sim. E amanhã é o nosso dia, devemos comemorar, devemos festejar, devemos mostrar para o mundo a nossa coesão de brasileiros, mesmo com os erros que têm acontecido ao longo da nossa história, mesmo com as más decisões, como já foi comentado aqui. A gente não acerta todas, não sei por que a vida também é assim, a gente tem um limite de acertos, não acerta todas. Mas eu tenho muita esperança, eu tenho muito otimismo nessa parte brasileira. Quero um 7 de setembro maravilhoso para todos, com a bênção de Deus. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, professor Mota. Obrigado, professor Castelo. Só completando aí a sua fala, Nonato, que esse problema da usina, onde você tem 18 compartimentos, só funciona um, foi problema de meio ambiente, que foi praticamente uma nova estratégia. Não sei se você tem estudo sobre isso, Paulo, mas é muito interessante. Na época, eles estavam eliminando a criação dos grandes lagos, né? E querer fazer uma coisa natural. Só que é o que você falou, nem sempre a quantidade de água ela aumenta, né? Então, vem diminuindo a ponto hoje de ter apenas uma delas, né, em funcionamento. Só isso. Não sei se você tem alguma... então eu vou fechar. Paulo, por gentileza. Eu fecho. Muito obrigado. Mais. Sim. Severiano, quer falar alguma coisa, Castelo? Não, tranquilo, não? Tudo bem. Então tá bom, vou fechar com o esclarecimento de Belo Monte e o que tem de relação com a nossa independência, tá, Nonato? Porque uma coisa é falar tecnicamente e outra é política estrategicamente falando. E nós aqui temos que, como sinergético, abraçar o sistema como um todo, tá? Então, mesmo que Belo Monte fosse
tecnicamente perfeita, houve uma decisão irresponsável de colocar as linhas de transmissão que trazem a energia de Belo Monte até o Rio de Janeiro e Minas Gerais, tanto para Estreito como para a Baixada Fluminense, elas estão na mão de uma estatal chinesa. Está entendendo? Então, veja o seguinte, mesmo se ela fosse perfeita, nós estamos na mão de uma estatal chinesa, está entendendo? A State Grid. Eu entrei no Ministério Público em 2015 denunciando duas coisas. Primeiro, a dependência de uma State Grid fazendo essa linha de transmissão. Segundo, tecnicamente a linha está errada também. Tá? Ficaram horrorizados porque quem é o Paulo para denunciar um erro? Depois descobriram que eu estava certo. E o mesmo erro que tem lá, tem em Giral e Santo Antônio, que vem lá de Rondônia, tem o de Itaipu, que tem os erros técnicos. Então, veja-se, até aquilo que parecia ser a melhor opção foi um desastre para a nossa matriz energética. Porque se cai um elo de um bipolo, nós temos que pendurar, o Brasil inteiro pode ter um apagão por conta disso. Só que ninguém tem coragem de falar isso. Está entendendo? Por quê? Porque 99% dos que fizeram o gerenciamento do sistema, né, estão lá até hoje ainda fazendo algumas impropérios, vamos chamar assim. Tá certo? Então, eles não vão dar o braço a torcer para um rapaz novo, como eu, que chegou, estudou, veio de outro setor e não o elétrico hídrico, né, para debater com eles. Então, eu sei disso, sempre soube, por isso que algumas, viu, o Castelo, algumas pessoas ficam me perguntando quando é que o sinergético vai entrar em jogo. Vai entrar em jogo contra os incompetentes saírem das respectivas cadeiras de sangria da nação. Quando eles saírem de lá porque Deus chamou ou porque não tem mais tempo para fazer tanta bobagem, aí eles vão abrir a condição. Você veja o recente problema do solar aí, que está em discussão de novo, que já estão inviabilizando o solar também. Por que estão inviabilizando? Porque põe em risco a incompetência da matriz atual. Na hora que você começa a tirar faturamento deles, eles ficam desesperados. E eles ganham quando você está morrendo com a corda no pescoço para pagar energia. Não é pagar só na conta de luz, não, que todo mundo esconde. É pagar no modelo industrial falido que nós estamos. E aí nós estamos virando exportador de água. Porque quando você põe 400 milhões de toneladas de grãos para ser exportado, você está exportando água. 70% da água doce nacional vai para o agronegócio, ou irrigação até das pequenas comunidades. Então, quando você exporta 400 milhões de toneladas de grãos, aquilo tudo é água que está sendo exportada. E aí vem um ministro aí que adora vender coisas e põe isso numa ferrovia, nesses transportes antigos, da época do Barão de Mauá, fica colocando isso aí para exportar, jogando tudo no porto para ir embora e nós vamos ficar aqui com o preço alto do preço de tudo nosso vai ser em dólar. Porque quem vai definir se você come carne ou come soja vai ser o preço da Bolsa de Chicago das duas commodities. Estou certo ou errado, Mota? Não é por aí? O preço nosso passa a ser regido pelas exportações. E tudo virou dólar. Tá certo? Então é isso que falta, é isso que nós temos. Tá bom? Podemos encerrar então? Alguém quer? Obrigado. Vou parar aí. Muito obrigado a todos. Estamos aqui. Um forte abraço.